Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, ouvintes, em o nome bendito de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma noite abençoada de quarta-feira, a qual nós encontramos diante de Deus. Esperamos que, mais uma vez, Ele venha compadecer-se de nós e derramar as suas ricas graças e maravilhas sobre cada coração, de cada irmão, de cada irmã, nesta noite. Eu tenho desejo no meu coração, nesta noite, meditar um pouquinho, ou ler alguma coisa da mensagem do Romano aqui para nós, e espero que vai ser de muita bênção para muitos irmãos, mesmo que você já frequenta a igreja em algum lugar, ou mesmo que conhece a mensagem, é batizado no nome de Jesus Cristo também, e mesmo que você é um pecador, talvez, você ainda não fez sua profissão de fé, mas o intuito desse momento hoje é que cada um de nós possamos reconhecer realmente o sinal e manifestação de Deus. Bem? Esse é o pequeno tema. Reconhecendo o sinal e a manifestação de Deus. E que o Espírito Santo de Deus te ajude para que você possa ver além do natural. Você possa ver além dos seus desejos próprios, de tentar conhecer a Deus. Mas nós cremos que Deus enviou para nós uma mensagem e nos volta novamente a ler a Bíblia. E não só ler, mas com revelação através do Espírito de Deus. E eu creio que Deus está fazendo isso nessa hora. E se você é um daqueles tais que realmente hão de conhecer a Deus, nós estamos no momento oportuno a isso, né? Que o Espírito Santo te ajude, te abençoe, meu irmão, minha irmã. Quem tem esse imenso prazer em nos cumprimentar é esse irmão em Cristo aqui, o ministro Roberto Santos, aqui da cidade de Álvares Machado. E nosso endereço de reuniões aqui está situado na Rua dos Alagoanas, número 15, aqui no Jardim São Francisco, em Álvares Machado, São Paulo. E as nossas reuniões, nosso local aqui sempre é frequentado nas terças, na quinta e aos domingos. Terça-feira, culto de oração, como aconteceu ontem, né? Quinta-feira, nós abrimos um intervalo ali, uma brecha, né? Um parênteses para ouvir a voz de Deus, não só quinta, como outros dias também podemos estar ouvindo sempre a voz de Deus. E como às vezes no domingo também pregação, nós também ouvimos a voz de Deus. Deus te abençoe. Se você deseja nos fazer uma visita, se você deseja sempre, mora aqui perto, né? Ou mesmo você de longe quer entrar em contato conosco, entra aí, você tem o nosso Facebook e também o WhatsApp, né? Não sei se você já deve ter, e possa entrar em contato conosco aí, nós poderemos esclarecer você sobre alguns assuntos que nós pregamos aqui e no tocante à mensagem revelada de Deus nesta hora, tá bom? Faça isso e você vai ser muito abençoado. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Eu já quero anunciar aos irmãos a escritura que vamos ler, né? Atos capítulo 15, verso 14. Atos capítulo 15, verso 14. Mas antes nós vamos ouvir uma faixa musical enquanto você pega lá a tua Bíblia para acompanhar conosco Atos capítulo 15, apenas o verso de número 14. Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Eu te amei, porque me amaste assim. Nós nos amamos por teu querer. Sou, Senhor, feliz por teu amor. Ó Jesus, Salvador, Redentor, és meu mestre, meu Deus. Jesus é meu Rei.
Te amando, sim, em teu estroço, és meu Senhor, aposta-te da tua herança, em tuas mãos entreguei minha vida, meu ser, meu viver. Aleluias, Jesus é meu rei. Que sabor me delícia meu nome na vida. Jesus é rei. Amém. Graças a Deus, né? Jesus é rei, glória a Deus. Muito bem, graças a Deus por mais essa oportunidade. Nós estamos realmente louvando ao Senhor, né? Vamos lá para a Escritura então, Atos capítulo 15, verso 14, que diz assim: Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Amado Deus, precioso Jesus Cristo, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te honramos, Senhor, por todas as benevolências que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Em mais esse dia em que o Senhor permitiu-nos viver para te adorar nesta noite. Abençoa cada coração, cada um que realmente nesta hora está dando tempo para ti, Senhor. Vivifica essas palavras em nossos corações, pois nós precisamos mais e mais disso, Senhor. No nome de Jesus Cristo, abra o entendimento, transforme as nossas mentes de acordo com a tua vontade perfeita, no tocante à tua palavra, Senhor. No nome de Jesus Cristo, com perdão do nosso pecado, nosso pedido nesta hora. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Irmãos, nós sabemos que já fomos bastante ensinados pelo profeta de Deus que em cada tempo, em cada dispensação, todos os verdadeiros filhos eleitos de Deus tiveram que acompanhar o sinal de Deus e o mover de Deus através do sinal, né? Então, reconhecendo o sinal e a manifestação de Deus. Em cada dispensação, em cada era, Deus sempre tem feito isso, né? No tempo de Noé, foi assim, pelo sinal, manifestação. No tempo de Abraão, no tempo de Elias, em todos os tempos, Deus sempre teve
a cobertura dos seus cuidados, né, sobre os seus filhos, a sua semente eleita, que se encontrava na terra naqueles dias. E nós louvamos a Deus, porque nessa ocasião que lemos, nós encontramos que o apóstolo Pedro dizendo, né, relatou como primeiramente Deus visitou os gentios. Nós já falamos aqui em outras ocasiões anteriores que teve 3 raças que gerou a raça humana depois de Noé. De Noé para cá foi Sem, Cão e Jafé. Ou seja, diz o profeta judeu, gentil e samaritano. Bom, Deus trata com os judeus com o povo, amém? Ou com nações, com os judeus nações. E com os gentios com o povo. Então, ele tirou diante um povo alguém para o teu nome, né? E Deus nos visitou nessa era que estamos vivendo. Agora, se nós discorrermos por toda a Bíblia, desde o Velho Testamento, Deus vinha tratando numa linha com seus profetas e encontrando todos os seus filhos, porque em toda dispensação, em todo tempo, Deus teve também seus filhos. Mesmo lá no tempo da lei, no passado, Deus também tinha seus filhos. E agora não é diferente, Deus também tem seus filhos. Mas o que nos chama bastante atenção nessa hora é que Deus, depois que cegou Israel, Jesus cegou Israel, né, através de Deus, Jesus, para que eles não pudessem ver. E o Evangelho, então, foi transferido para nós, os gentios. E nos dias de Jesus, ele veio para os judeus, ele veio para os seus não receberam. Mas também entraram ali pessoas samaritanas e ele pôde atendê-lo. Mas Deus cortou com os judeus e começou a tratar conosco agora através das 7 eras da igreja. Se você for para Apocalipse, capítulo 2 e 3, nós encontramos as 7 cartas adereçadas às 7 igrejas que estavam na Ásia Menor. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Filadélfia, a Sardo e também a era de Laodiceia, que é agora a última dispensação, né, que nós estamos vivendo, que é a dispensação gentílica. Em todo o tempo, Deus tem tratado com o seu povo, enviando um profeta mensageiro, desenrolando o programa de Deus. Os mistérios de Deus, Deus quis desenrolar através dos seus dons. Então Deus escolheu o profeta de cada era, né? Cada era de dispensação de Éfeso, por exemplo, tinha Paulo, depois Irineu, Martim, Columba, Lutero e assim Wesley e sucessivamente até chegar nessa era que estamos vivendo. Então Deus sempre tinha como tratar com o seu povo. E agora, falando para nós, irmãos, e como que Deus tem sido generoso, está sendo conosco, sendo gentios, Deus cegou seus filhos, os israelitas, e começou a tratar conosco as 7 eras, que são 7 sábados, tirando o povo diante de gentios para o seu nome. Só que o interessante para nós é que somente o eleito de Deus vai poder captar, entender isso. Não é todo gentios que vai ver isso. Assim como não é todo Israel será salvo. Só apenas o remanescente de Israel será salvo quando Deus vai visitá-los através da pessoa de Moisés e Elias, que é Apocalipse capítulo 11, verso 3, quando ele vai voltar a tratar com eles novamente. Mas, por enquanto, Deus está tratando conosco agora. Agora, eu pergunto, será que estamos reconhecendo o dia, a hora, o sinal e a manifestação de Deus? Ou estamos perdidos, né? Como Israel foi cegado e muitos também estão cegados, achando que vai para o céu só porque sabe que existe uma mensagem. Mas se você sabe, reconhece a mensagem, mas não aceita a manifestação do sinal dessa mensagem, aí fica difícil. Mas eu estou aqui com a mensagem, irmão, ela é titulada Reconhecendo o Seu Dia e Sua Mensagem, em que o Mombrana fala muito sobre a trajetória de Israel e traz também para os nossos dias. E eu quero tomar algo para nós aqui, um pouco, ler essa mensagem, espero que seja de ajuda para muitos irmãos e irmãs. Ele diz assim, a partir do parágrafo de número 25, estamos tratando hoje de uma lição de escola dominical em que quero que vocês compreendam e reconheçam o tempo em que estamos vivendo. Amém? Agora, o profeta em outra mensagem diz que ensinar a Bíblia não é fácil. Você é como caminhar em um fio. Né? Ensinar é além de pregar, é além de admoestar. O profeta diz que pregando vocês agarram o pecador, mas ensinando você o posiciona. E muitas vezes
E nós sabemos que o diabo corta o nosso desejo, às vezes, e nós não queremos ouvir a voz de Deus. Não queremos aprender de Deus, porque quando você aprende de Deus, você cai na faixa de posicionamento. Não é só saber que você é salvo, os seus pecados são perdoados. Você agora toma parte da terra prometida. E o diabo odeia isso. Então, veja só que maravilha que Deus faz. Então, veja, reconhecendo o dia que estamos vivendo, em um tempo em que estamos vivendo, estamos a ponto de terminar, como veio. E então, por isso, vocês devem reconhecer a própria hora e o tempo e o sinal e a mensagem que devem receber. Você não tem direito de receber qualquer coisa. Tem que ver o sinal, a vindicação e a mensagem que você deve receber. Agora, irmãos, a noiva de Cristo está tratando de obedecer a Deus. A noiva de Cristo está tratando de realmente acompanhar o que está escrito. Ver o que está na Bíblia Sagrada. Parágrafo 30. Veja, a Bíblia, Deus não está apenas, isso é simplesmente alguém tentando impor algo a vocês, mas revelar-lhes a exata explicação espiritual desta hora. Isso vem de Deus e Deus é o seu porta-voz. Não precisa de ninguém interpretar mais. Não precisa de ninguém achar, deve ser isso, deve ser aquilo. Não, você tem que ficar como assim diz o Senhor. Independente do que a igreja ensina, independente do que qualquer erudito tenta ensinar, você tem que ficar com o que a voz de Deus, o profeta de Deus tem dito nesta hora. E você tem que estar feliz e acompanhando isso. O mover de Deus nesta era que estamos vivendo. Como estamos na última era da igreja. Deus está mostrando, derramando o seu poder, mas por outro lado, o diabo também está com a sua controvérsia, de diversas e muitas maneiras. E não pense você que o diabo só está querendo mostrar o mal, e vem com o mal mostrando o mal. Mas o diabo pega a parte do bem, torce aquilo e vem para tentar destruir a igreja. Porque, irmãos, matar, destruir e roubar, o que ele já está fazendo, todo mundo sabe. Mas o sistema religioso é a coisa que está contaminando as pessoas. E as pessoas não conseguem enxergar isso. Mas nós louvamos a Deus que agora temos recebido uma mensagem que é o olho de águia, que vê além de todas as coisas, além de argumento, além de pensamento, além disso que diz. Você tem a palavra de Deus na sua vida. E você sabe como deve caminhar através disso. É o que Deus está fazendo nesta hora. Nós não precisamos mais de grandes interpretações, grandes ajuntamentos, porque o profeta nos ensina que nosso Deus é um Deus separador, separando o sistema de todas as manifestações. Mas agora é nosso tempo. 37 agora, parágrafo. O tempo dos gentios tem sido nesta festa pentecostal. Amém? As trombetas sobre todas elas soaram sobre o sexto selo. Ele está dizendo que todas as 6 trombetas soaram todas debaixo do sexto selo. E o sexto selo, quem abre é Moisés e Elias, que é o período da grande tribulação, já tratando com Israel. Deus, por sua graça, pelo dom vidente de Deus, tem aberto isso para nós. Nós vemos a abertura do sexto selo. Então nós estamos felizes em saber que Deus está prestes, bem perto de recolher a tua eleita noiva, a noiva gentílica, né? E nós mencionamos isso quando me passados ao profeta, sobre a festa das trombetas. Se vocês quiserem ouvir, vocês devem ouvir a mensagem, a festa das trombetas. O que era para isso fazer? Impelir os judeus de todas as partes do mundo, de volta à sua terra natal. Tem de estar lá, a abertura dos selos, sob o sexto selo e sob as 7 trombetas, soaram no sexto selo. Isto é para Israel. As trombetas é para Israel. Como é o selo para os gentios, as trombetas é para Israel. Como um grande dia da vinda de Cristo, que ninguém sabe, que é um grande mistério, que nem os anjos sabem o dia e a hora, que é o grande mistério dos 7 selos, é a vinda de Jesus Cristo, e ninguém sabe. Porque isso foi aberto em 3 vezes, em 3 etapas, partes, melhor dizendo. Então, o grande mistério da vida de Deus, dos 7 selos, é a vinda de Jesus Cristo. Como é o 7º selo para nós, é a 7ª trombeta também para Israel. Mas agora Deus está tratando conosco, né? Mas o profeta dizia, é tão perfeito, parágrafo 39, é tão perfeito como os mensageiros da primeira hora com a palavra.
aleluia, com o Evangelho, com a verdade. Eles vieram no dia de Pentecostes. O apóstolo Paulo veio, veja, na era de Éfeso, né? Trazendo ali o poder de Deus manifestado em palavras, em virtude, pode dizer assim, a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em poder e demonstração do Espírito de Deus. Então o Evangelho é a demonstração do Espírito de Deus, é o cumprimento das Escrituras, inclusive o cumprimento de Mateus 28, 19, né? Quando Jesus falou, ide e ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles foram para o Pentecoste, receberam a dosagem, a descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo na vida deles, Pedro deu um pequeno discurso e compungiu o coração de quase 3.000 pessoas. E eles perguntaram a Pedro e demais apóstolos, que faremos no hora de novo? Aí Pedro disse, arrependemos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E você vai ver isso por todo o livro de Atos, Atos 2:38, Atos 8:16, Atos capítulo 10, versos 47 e 48, Atos 19:5, e creio que 28:16 também é algo bem relacionado sobre isso. Você vai notar que todos os atos batismais foram ocorridos, realizados no nome do Senhor Jesus Cristo, porque os apóstolos, depois de receber o batismo do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, mostrou para ele que Pai não era o nome do Filho, não era o nome do Espírito Santo, não era o nome, mas era o Filho do verdadeiro ser, chamado Jesus Cristo. Amém? Então nós entendemos isso. E por outro lado, você vai ver também que não existiu e nunca existirá alguém sendo batizado na Bíblia, usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aconteceu no ano 325, depois da morte do último apóstolo, quando o cristianismo e o paganismo se uniram. Veja só, mas a ordem bíblica de Deus, o batismo correto, verdadeiro, para perdão dos pecados é em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu sempre falo aqui, se você não é batizado ainda, no nome de Jesus Cristo, se você quer Deus na sua vida, se você quer ir embora daqui, quer cumprir toda a Escritura, como Jesus falou para João, né? Nos convém cumprir toda a Escritura. Se convém também você cumprir a Escritura, não importa até onde você caminhou com isso, mas você precisa ser batizado no nome correto, no batismo bíblico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então veja, aí passando por Pentecostes, então houve uma era escura que os bloqueou. Então no meio do dia, aí Lutero, Wesley e os demais, porque a era, irmãos, cada era foi passando por um tempo negro. Você vai observar que desde a era de Éfeso, né, que nós encontramos que Deus começou a trabalhar ali, que está o leão da tribo de Judá, lutando contra todas as coisas ruins. Veja só, que foi o ministério do apóstolo Paulo, está trabalhando ali, né? E Deus sempre confirmando o ministério. Mas depois da era de Éfeso, pode ser Esmirna, você vai notar que Esmirna já era do Éfeso e Esmirna, irmãos. Foi uma era terrível, né? E Deus sempre tem os seus filhos e segurou aí, né? Na segunda era. Agora, na terça era também nós vemos a mesma coisa, quarta e quinta. E a igreja passou pelo período da história do Evangelho, o período negro. Aí veio o obscuro, Lutero era se levantando, né, com o movimento de Deus mais uma vez, e quebrando todos os laços malignos e apontando o Evangelho de Deus mais uma vez. Mas graças a Deus, que Deus sempre teve um porta-voz, tá? Lutero, Wesley, esses homens, depois pentecostais, começaram ali no começo, no início da era de Laodiceia. Amém? E no tempo da tarde, essa era, Deus manifestou através, cumprindo a sua palavra, através de uma voz, né? Que no tempo da tarde haveria luz. E houve luz agora, que é o Evangelho resplandente para nós, resplandecente para nós. Mas nós louvamos a Deus porque é uma maravilha que Deus faz. Mas o homem não entende. O homem vai para o seminário tentar estudar, tentar explicar a Deus, ele ficou todo perdido. Mas nós agradecemos a Deus porque Deus tem um porta-voz. E tem um porta-voz, uma mensagem que nos coloca em posicionamento para crer em tudo que foi ensinado para nós na Bíblia Sagrada. Amém? Graças a Deus por isso. E então, é para haver uma mensagem no entardecer, para receber a mesma coisa que eles receberam lá no princípio.
Porque houve uma promessa do Espírito Santo, que é a promessa sobre a virtude do Espírito Santo que viria. Amém? É para vós, para vossos filhos, para todos quantos estão longe, tanto quanto nosso Deus chamar, inclusive abrange nós também nisso. O Espírito Santo nos fará lembrar essas coisas. O Espírito Santo voltará a cumprir a palavra revelada da maneira que é. Amém? Glória a Deus, né? Então veja, irmãos, é para receber a mesma coisa que eles receberam no princípio. A mensagem do entardecer é para restaurar, para trazer de volta essa mesma coisa. Então, durante as eras, nós encontramos que Satanás tentou pervertir e a igreja passou por um período negro. Veja só, e o fogo do evangelho quase começou a se extinguir. Mas na quinta e sexta era, Deus começou a soprar as suas labaredas novamente. E o Espírito Santo começou a trabalhar. E hoje, irmãos, a mensagem da hora está ligando todas as pontas soltas e mostrando para nós o verdadeiro batismo, a verdadeira ceia, com o pomazmo e o ato lava-pés, como diz a Escritura, voltando novamente à palavra. Amém? Glória a Deus. E a noiva, durante todo o tempo, Deus teve a sua noiva. Amém? E a noiva passou na mesma posição em que estava quando foi lá no princípio, contando aquela visão do profeta diz da noiva, né? Ela veio a alfa, depois veio a noiva ômega. Então a noiva caminhando. E o profeta disse, né? Não saia da fila. E nós precisamos estar na fila do evangelho, não na fila do sistema, acompanhando o movimento, mas o que Deus está fazendo agora. Amém? Se você sair da presença de Deus, você perde a maneira de Deus trabalhar. Se os filhos de Israel quisessem sair da liderança da coluna de fogo, quando eles saíram do Egito, rumo a Canaã, eles ficariam perdidos. Mas eles tinham que estar lá, e eles tinham que obter e ter um observador para observar a coluna. Amém? A coluna de fogo, que faria luz para eles durante o dia para caminhar e durante a noite. Luz durante o dia, luz durante a noite, e durante o dia aquela luz se tornava, né, sombra para eles caminharem ali. Amém? Era luz, todo dia era luz, tanto o dia como a noite. A noite para se caminhar e a noite, durante o dia, estava ali para os guiar. Amém? Agora veja quando eles quiseram agir como o resto deles. Eles vieram ao profeta Samuel, contando lá do passado. Ele disse, alguma vez peguei o vosso dinheiro, alguma vez eu falei alguma coisa em nome do Senhor que não aconteceu. Irmãos, nós estamos num tempo que eles tentam subjugar a palavra. Eles acham tudo para falar alguma coisa, para criticar. Mas você não deve dar atenção a essas coisas. Você deve dar atenção ao que Deus diz que é a sua palavra. Amém? Jesus falou, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então você tem que crer como diz a Escritura. Não como diz o sábio, né? Por mais intencionado que o homem possa estar, por mais que ele conheça sobre Bíblia e mensagem, mas você tem que estar com assim diz o Senhor desta época. Amém? Então, eles sempre acham alguma coisa para criticar. Agora, eles disseram, não, está certo, mas mesmo assim queremos um rei. Quando Israel lá no passado queria o rei. Né? Mesmo sabendo que Deus manifestava e trabalhava no meio deles, mas mesmo assim eles queriam o rei. E não importa o quanto a pessoa sabe que a mensagem é verdadeira, a vindicação é verdadeira, mas sempre quer o substituto. Eles estão sempre atrás correndo atrás de algo mais, querendo algo que além do que o profeta tem dito, além do que está na palavra de Deus. Irmãos, não interessa o que aconteça, você tem que ficar com o que a palavra de Deus diz. É assim que as igrejas fizeram. Nós cremos na palavra, está bem, mas você sabe, veja, dizem que devem fazer isso. Não me importa o que digam, a palavra é certa. Amém? Não importa o que digam, a palavra é certa. Fique com a palavra. Amém? A palavra vai dar garantia de vida eterna para você. A palavra vai curar você. A palavra vai te reconhecer você como filho, como uma filha de Deus. Agora, se Deus dá um mandamento, você pega um mandamento que outra pessoa pregou e rejeita o que Deus está falando, aí fica difícil, né? Aí fica complicado. Mas nós temos que ficar a palavra esperando, né? Ele
Veja, os cortou para fora através dos profetas. Ele os cortou para fora através dos profetas. Ó, irmãos, toda nação, todo povo, quando tem um profeta, ele se corrompe. E por estar corrompidos, Deus envia o profeta e o profeta começa a cortar o pecado. E muitos não aceitam essas coisas. Eles querem continuar com suas fábulas, com a sua maneira de fazer. É como ouvimos esses dias, o Mobrão dizer para nós que eles voltam a crucificar Jesus Cristo de novo em seus púlpitos. E Jesus não precisa de uma segunda crucificação, não, gente. Ele já foi crucificado na cruz por nós. Veja só, o que ele precisa é ser reverenciado. Aleluia! A palavra precisa se tornar luz em nossa vida. E nós possamos caminhar através dela. Mas eles não. Eles querem se argumentar sobre ela e jogar a palavra por inválida. Agora, que oração, irmãos? O profeta está perguntando, dizendo, que oração, ministro? É hora de ficar discutindo, brigando sobre pontos escriturísticos, sobre pontos de mensagem, sobre isso, sobre aquilo. Não é hora dessas coisas. A noiva não discute, Deus não discute, o Espírito Santo não discute, e nem tampouco seus filhos discutem. Nós somos levantados para um propósito, para obedecer, para examinar a palavra e viver a palavra. Não para discutir pontos escriturísticos. Nós não precisamos disso para viver espiritualmente. Agora, se a palavra está com você, obedeça a voz do ânimo e encerrou a sua. Amém? Porque mesmo você falando, eles não vão querer obedecer. Não tem. Às vezes lendo na mensagem, às vezes você dá a mensagem para eles, está no parágrafo tal. Eles não querem saber. Está na Bíblia, capítulo tal, versículo tal. Mesmo assim, eles não querem saber. É que o profeta diz na mensagem, almas que estão em prisão, agora que ele está pregando para as almas encarceradas, que mesmo ouvindo não conhecerão a palavra. Por isso que muitos taparão os ouvidos, né? Terão comichões nos ouvidos e amontoarão para si doutores que lhes ensinassem segundo as suas próprias concupiscências. Eles não querem mais o poderio da palavra. Eles não querem a revelação de Deus, mas eles querem comentar sobre isso. Mas Deus tira fora a tua noiva disso e as coloca em passos verdejantes. E o profeta diz, que oração, irmãos? Será que estamos perdendo tempo demais com coisas, né, que não edificam? Está tirando pedra aqui, acolá e falando coisas que não devem? Que oração, ministro? Está vendo a hora do dia, o sinal sobre o qual está vivendo? Será que estamos vendo pela fé a atuação de Mateus 24, né, que fala sobre o final dos tempos? Por fé, que todo mundo sabe dessas coisas, sabe, mas não consegue entender por fé e nem agir dentro disso. Não é por isso que nós precisamos conhecer, reconhecendo o sinal e a manifestação de Deus. Não é só saber do sinal. O sinal foi bom nos dias de Noé, mas quantos vocês viram quanto que entrou na arca? Você está vendo? Só apenas 8. Eles viram o sinal todo aquele tempo, né? Os viventes daquele dia viram o sinal, que era a arca sendo construída. Mas eles não quiseram a manifestação do sinal, a voz do sinal, a aclamação do sinal, o respaldo da voz do sinal. E agora é a mesma coisa, por isso esse mundo vai ficar surpreso diante do que Deus está fazendo. Vai chegar um dia que eles poderão ver pela última vez. Está vendo a hora do dia, o sinal sobre o qual está vivendo? Consegue entender isto? Está vendo? Consegue, irmãos, entender isso? Não precisa quebrar a cabeça para atender as coisas de Deus. Basta se humilhar, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que você anseia nesta hora é conhecer a Deus? É entender a maneira de Deus? Os mistérios de Deus? Deus enviou a sua palavra agora para nós. Já tem tudo preparado e fácil para crer. Por que duvidar? Por que argumentar? Por que amontoar coisas, veja só, sobre nós, que Deus coloca um fardo tão leve para nós, e nós tentamos colocar fardo pesado sobre outros, né, que nem mesmo pode mover aquilo com um dedo. E os outros têm que levar, tem que ser assim, irmãos. Você tem que estar com o que diz o Senhor, é com o que diz as Escrituras, não com o que diz os teólogos desse dia, mas com o que diz a palavra de Deus. Então veja, por toda parte agora há um reavivamento no coração da igreja. Todos estão queixando, o ministro clamando,
Para cá e por lá, todo mundo fala de Deus, todo mundo fala de segunda vinda de Cristo, falando sobre isso, sobre teixeira puxada, sobre mistério e tudo mais, é muito bom. Mas fale, viva o que o profeta tem ensinado para você, meu irmão, minha irmã. Aleluia, porque se você toma 10 homens, são 10 ideias diferentes. Mas quando você toma a palavra de Deus, a voz de Deus, ela é uma com a palavra. Amém? É uma só voz. Aleluia. Há um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Aleluia. Guiados por Deus. Nós precisamos, nesta hora, ser assim. Amém? Parágrafo 113. Bem semelhante como os judeus, que eles estão, como os gentios, como deles. Veja só, porque está profetizado a mesma coisa, veja, afirmam estar esperando ele. Eles estavam, os judeus estavam esperando o Messias, mas quando o Messias veio, eles não o reconheceram. E muitos estão clamando por Jesus Cristo, e vamos lá, Jesus está vindo, prepara-te, irmãos. Temos que tomar cuidado com essas coisas. Não é a letra só. A letra mata, mas o Espírito vivifica para nós. Muitos vão estar pregando segundo a vida de Cristo. Muitos vão estar pregando mensagem de sétimo anjo e tentando levar a igreja isso e aquilo. E Cristo vai vir, vai dar arrebatamento e levar a sua noiva. E eles vão continuar pregando esse profeta. Por isso que muitos chegaram naquele dia e vão dizer: Senhor, mas em teu nome nós somos demônios, nós fizemos sinais, maravilha e prodígio. Ele simplesmente vai dizer assim: afastai-vos de mim, vós praticantes de iniquidade. Veja bem, pessoas que não conseguem aderir a essa doutrina, pessoas que não têm capacidade de Deus para ficar somente ou falar somente o que o profeta tem dito. Tem que argumentar, tem que injetar, tem que tornar mais fácil as coisas, para que a igreja tenha que encher, a igreja tem que lotar, senão não entra dízimo, senão não tem isso, não tem aquilo. Gente, não é hora dessas coisas. Mas o profeta disse que o verdadeiro homem de Deus, ele lutará em favor das almas de Cristo. As almas compradas por Cristo. O evangelho puro, sadio, sem ruga, sem mancha. Aleluia! O evangelho que realmente transforma você. Então o profeta diz que eles estavam esperando a Jesus e quando Jesus veio, eles não conheceram. Amém? E nessa era a mesma coisa, né? Como gentios, veja só, porque está profetizado a mesma coisa. Afirmavam estar esperando por ele. Mas as denominações agora, veja, na gentia, era de Laodiceia. Nessa era estamos vivendo, irmãos. Estão tão cegas quanto eles estavam. Por quê? Porque está profetizado que eles estariam. Tem de acontecer. Aleluia, tem que acontecer. Isso não tem como evitar, porque já foi profetizado. Então, se já foi profetizado, Deus é apto para cumprir a sua palavra, né? Deus sempre cumpre a sua palavra, e não é agora que ele vai mudar, né? A sua palavra. Então, nós encontramos que Deus diz assim para nós aqui, olha, Apocalipse capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te da minha boca. Agora o verso 17, presta atenção. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, e pobre, e cego e nu. Verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestido branco. Veja só, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, de que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Agora, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Veja só que maravilha. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Agora 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Agora, quantas igrejas? Será que é 1.000 tantas nações? Não, Deus só vê 2 igrejas. A verdadeira é a falsa.
Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Deus sempre tem advertido, mas quem será que pode estar ouvindo, hein? A voz de Deus. Ouvir, reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus. Isso é tão importante para nós, né? Agora, se Israel pudesse ter reconhecido o sinal, eles teriam sabido que o tempo da aparição do Messias estava próximo. Se tivessem reconhecido, vocês sabem, e os discípulos disseram isso aos judeus, porque diz os escribas que é necessário, né, o mistério que Elias venha primeiro. E Jesus disse: Elias já veio e não o conheceram. Ele já esteve aqui. Eles já o mataram, fizeram exatamente o que a Escritura diz que faria. Veja só, chegará um dia que eles terão que conhecer e ver. E Jesus já veio na terra, já falou, já pregou o Evangelho através do sétimo anjo e levou a noiva raptada e eles vão batendo a cabeça para aquele lado. Dura coisa um homem ou uma mulher que esteja batendo a cabeça à procura da realidade de Deus e não consegue encontrar. Mas se há uma semente de lei dentro do seu coração clamando, Deus vai dar graça. A era do Laodiceia deve receber uma mensagem, Malaquias 4, amém? Malaquias 4 disse que eles receberiam, amém? Malaquias 4, versículo 6. Eis que vos envia o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora fala assim, mas ele já veio. Mas estava falando de João Batista que tinha passado lá. Mas esse Elias é futuro. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Amém? E nos dias de João Batista não teve grande e terrível dia do Senhor. Não teve destruição da natureza, da terra e tudo mais. Purificação. Então estamos aguardando agora o cumprimento dessa palavra. Mas Deus enviou os Elias. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, alguém fala, mas ele morreu, já tocou, mas a mensagem continua, está cumprindo tudo que foi profetizado, que foi lançado por Deus, e tem coisa ainda por cumprir, por isso que ainda não deu arrebatamento, e nós não podemos ser leigos no tocante a isso, mas pedir a revelação de Deus para entender. E a era do Laodiceia deve receber uma mensagem. Malaquias 4 disse que eles receberiam. Amém? Que eles receberiam. Agora note a mesma coisa. Agora nos dias gentios, conforme a escritura prometida de Malaquias 4, vamos acompanhar de perto. Não é hora de cochear dois pensamentos. Não é hora de ficar batendo cabeça aqui e acolá, a qual a igreja deve ir, onde você deve pertencer. O que você tem que pertencer é a palavra de Deus. Pertencer ao Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus! É isso que a igreja precisa agora, irmão. Receber isso através da revelação de Deus e ver o cumprimento de cada promessa, de cada palavra. Aí o profeta diz, no parágrafo 139 para encerrar, não vem a mensagem da hora? Consegue receber, reconhecer onde estamos? A própria mensagem da Escritura interpreta para você a hora em que estamos vivendo. É a interpretação. Deus não tem uma interpretação privada de homens qualquer, não. Deus tem um cumprimento. Deus interpreta a sua palavra cumprida, vocês sabem disso. Quando Isaías profetizou 712 anos antes da vinda de Cristo, disse, uma virgem conceberá. Agora, a interpretação disso veio lá em Mateus, quando a virgem realmente concebeu. Amém? Então, 712 anos antes. Então, Deus, quando envia a sua palavra, logo depois de seguido, não importa o tempo, o importante é que ele vai cumprir a sua palavra. Então, ele cumpre interpretando a sua própria palavra. Não precisa de nenhum gênio natural, não precisa de nenhum argumento para tentar interpretar as coisas de Deus. Mas o Espírito Santo é o interpretador da palavra. Amém? Deus restaura tudo isso para nós. Agora, se eles apenas pudessem reconhecer, veja que é o diabo, o espírito imoral, ótimas mulheres são aí e tudo mais, né? Então, você sabe que o diabo está unindo as pessoas e nós precisamos entender, e eles vêm disfarçados no meio religioso, de muitas maneiras, mas Deus nessa hora nos adverte, através da sua palavra, para que nós possamos realmente ver a que hora estamos, né? Como o profeta disse,
Que oração, irmãos? Que oração, ministros? Veja, ora, a igreja costumava permanecer na rocha de Jesus Cristo. Muitos estão passando o tempo, estão se queixando na fé, parando, desanimando, mas é hora da igreja realmente fazer meia volta e voltar de novo com fé na palavra de Deus, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus prossiga falando em vossos corações, que o Espírito Santo possa cada dia mais vos ajudar a você compreender a palavra e assim estar totalmente abençoados por Deus, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus prossiga falando em vossos corações. Esta é o desejo do meu coração. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Depois que Jesus recebeu a sentença, como provável ele caminhou, e aquelas pedras que ele pisava, com suor e sangue banhada de fogo, e elas contemplaram daquela cena. Quando os malfeitores bateram em Jesus, elas ouviram também os gemidos. Quando já cansado, carregava a cruz. Se hoje você rejeitar a Jesus, pense bem o que poderá acontecer. Talvez amanhã será tarde e não terá nenhum tempo de se arrepender. Aquelas pedras no caminho que Jesus passou, no juízo serão testemunhas contra você. Glória a Deus, aleluia, graça. A agonia que Jesus passou, teve o caminho até o madeiro, e eu sei que existem tantas testemunhas que viram de perto a morte do Deus, além dos soldados e da multidão, até mesmo você é capaz de negar, mas fique sabendo que no grande dia as pedras do caminho te condenarão. Se hoje você rejeitar a Jesus, pensa bem o que poderá lhe acontecer. Talvez amanhã será tarde demais e não terá nenhum tempo de se arrepender. Aquelas pedras do caminho que Jesus passou, no juízo serão testemunhas contra você. No juízo serão testemunhas contra você. É isso aí, irmão. Realmente será no juízo testemunho para você. Porque a pessoa começa rejeitando, aí rejeita uma hora pela última vez. Aí fica tarde demais, né? Mas nós louvamos a Deus que o tempo ainda é oportuno. Deus ainda está salvando, está chamando a semente eleita a
fazer parte do seu redil, né? Como ovelhas dele. Deus abençoe. Queremos agradecer alguns irmãos da reflexão. Temos aí Daniel Pereira, Zé Valdomiro Vieira e Maria José. Deus te abençoe no nome de Jesus Cristo. Se você está doente, enfermo e crê na oração, quero lhe oferecer uma oração para que você seja abençoado por isso. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Se tem alguém doente, enfermo, aflito, necessitado, envie o bálsamo, a cura, a libertação. Dai consolo, refrigério, Deus, restauração para esses corpos, a te louvar, a te exaltar, na beleza da tua santidade. Cure a cada um nesta hora. Seja o que for o problema, está repreendido. Em nome santo de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meus amados e preciosos irmãos, nós estamos chegando em mais um final de uma programação e queremos te convidar amanhã, Deus permitindo, a partir das 7h15, 7h20, mais ou menos, nós já estaremos ao vivo ali no nosso tabernáculo, aqui em Alves Machado, tá bom? Deus te abençoe, uma boa noite em nome de Jesus, muito obrigado. Que a graça soberana, o poder satisfatório de Jesus Cristo esteja com cada um de vós, e toda a vossa casa seja abençoada, em nome de Jesus Cristo. Boa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela atenção. Jesus Cristo vai voltar, mas até hoje não voltou. E é por isso que alguém tem desanimado e esperar ficou cansado, o Evangelho abandonou. Infelizmente perdeu tudo o que fez. Não me importa se foi crente há tantos anos, não tenho paciência de ficar esperando aquele que um dia virá outra vez. É verdade. Esta palavra, ande aqui, nunca falhou. Está claro que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. É bem verdade que o dia não sabemos, mas felizes nós seremos se estivermos ao esperar. Ele dirá, quem o deixou é melhor pedir perdão. É verdade. Suas palavras são fiéis e verdadeiras, sem dizer aquele que já herdeu e aguarde morar com Jesus.